Terror, um gênero que vem desde o início dos tempos, que está incluído tanto no cinema, quanto nos jogos, livros, HQs, mangás e até pinturas e muitas outras manifestações artísticas, é um gênero que sempre esteve em constante mudança. E uma das formas mais famosas de terror são os jogos eletrônicos, já que neles você pode controlar o seu personagem, e você de fato vivencia o que está ocorrendo no jogo, o que é bem interessante. Os jogos de terror, principalmente em 2010 até mais ou menos 2014, sempre tinham o mesmo estilo, o mesmo modelo, os mesmos monstros, a mesma gameplay, quase que as mesmas histórias, sinceramente. Até que veio Five Nights at Freddy's, ou simplesmente FNAF, que revolucionou completamente o gênero de terror nos jogos. Mas enfim, caso você não me conheça, eu sou aleatório, mas pode me chamar de Ale ou Alea, e nesse vídeo eu vou explicar como os jogos de terror foram revolucionados pela franquia FNAF, que tá no título mesmo e eu não imagino que tu clicaria nesse vídeo por algum outro motivo, né? Então, através dessa introduçãozinha que eu fiz, vamos explorar a história por trás de todas as mudanças dos jogos de terror, por causa do Five Nights at Freddy's. Como eu já disse antes, o gênero de terror dos jogos eletrônicos sempre seguiram o mesmo modelo, mesmo estilo, monstro, gameplay, história, etc. Quase todos os jogos de terror da época, você ficava correndo de monstros, tinha que escapar de certos lugares, etc. Exemplos são os Slenderman mesmo. Era difícil de ver um jogo de terror de fato único nessa época. E ainda, quase todos eles eram completamente mal feitos, a história era sempre brega, mal feita e broxa. Os gráficos eram quase sempre a mesma coisa, tudo com os gráficos bem ruinzinhos mesmo. Os monstros eram a única parte que precisava de mais criatividade nesses tipos de jogos mesmo. Por mais que esses jogos de terror pegavam toda a essência do jogo de terror, que é um tipo de arte em que te faz ter medo, pavor, pânico, sensação de desconforto, nervosismo, ansiedade e tal. De fato, com o intuito de te deixar com pesadelos mesmo. Literalmente matar a gente de ataque cardíaco. Eles ainda assim eram muito repetitivos. E vamos concordar que ninguém aguenta ver aquele mesmo clichê, que é aquela mesma repetição que acontece o tempo todo em filme, jogo ou coisa assim. O clichê dessa vez era basicamente ficar correndo de monstro. Os youtubers daquela época, como o Alan Zoka, Markiplier, PewDiePie, gravavam muitos jogos assim mesmo. Muitos. Já que eles eram bem famosos. Mas tudo mudou quando FNAF, Five Nights at Freddy's, lançou. De fato, esse jogo era muito diferente do que qualquer um que todos já viram. Ele era um jogo indie feito pelo Scott Calton. O que tornava esse jogo tão único era que não era você que corria dos monstros, e sim os monstros que corriam até você. Era a grande ironia do destino mesmo. Aquele jogo também tinha uns gráficos melhorados e ele era bem simples ao mesmo tempo, mas muito melhor, pelo menos em alguns aspectos, do que a maioria dos jogos de terror que tinham na época. No FNAF você era um guarda que cuidava de uma pizzaria que tinha animatronics amaldiçoadas, que são tipo uns robôs animados e com algumas características humanoides. Você era o guarda de segurança e cuidava da pizzaria das meia-noite até as 6 da manhã. Era incrível, porque é um jogo onde você basicamente só ficava parado, fechando porta, encarando uns vídeos mal feitos, grudado na tela de um jogo. Era muito bom. Isso tinha quebrado completamente o clichê de você correr do monstro em uma floresta, um asilo mal assombrado ou coisa assim. E pior que vários jogos na época tentaram replicar o FNAF de formas diferentes, mas não deu certo, porque esse jogo de fato era único e não podia ser superado. Depois do lançamento do FNAF, teorias já estavam sendo criadas, quase todo youtuber que você pode imaginar estava gravando sobre. E o resumo era o assunto do momento naquela época. Nesse jogo tinha aquela forma simples de manifestar o terror, que era através dos jumpscares, com sons que te deixavam com uma surdez mista. E é claro que tinha muitas outras coisas que eu vou listar aqui mesmo. O ambiente que te cerca, incluindo o escuro, os sons tanto para te fazer medo quanto para ajudar, e o tanto de coisas suspo que tem por aí, o desamparo e sentimento de solidão, aquele tanto de capeta do teu lado, são suspeitos que já te deixavam cagada, e os bichos, é claro, né, um fator muito importante para dar medo nas pessoas em jogos assim. Mas aprofundando mais sobre os bichos, eles eram um grande fator para o FNAF ser tão medonho, já que é natural do ser humano ter medo de robôs assim, humanoides, né, que nesse caso são os animatrônicos. Comportam como seres humanos, mas não igual.
dá uma sensação horrível de desconforto para todos. Com todo esse sucesso que estava dando, o Scott decidiu continuar, e foi então para todos os seus sucessores. Cada vez mais, durante os jogos da franquia, se via várias diferenças das maneiras de manifestar o terror. Obviamente, os gráficos e principalmente a lore e a história do jogo, a lore e a fanbase do FNAF e sempre vai ser gigantesca, cheia de histórias e segredos para ser descobertos. Tanto os gráficos e a lore e a história do jogo avançaram muito, né? O Scott Cawthon sempre deu o seu melhor. Ele criava um monte de jogo por ano, ele trabalhava em uma lojinha, ele fazia jogos cristãos, tinha 5 filhos. Era realmente uma baita história dele. Eu poderia fazer só um vídeo sobre, porque é muita coisa para contar. Ele também conseguiu fazer 29 jogos em apenas um ano, que era no ano que o FNAF tinha lançado. É claro que com toda a experiência de décadas que ele já tinha com os jogos, ele ia aumentar muito a qualidade do seu aclamado e incrível projeto chamado de Five Nights at Freddy's. Através do tanto de fama que essa franquia teve, obviamente os oponentes desse jogo e os outros jogos de terror tentaram imitar ele, já que assim os jogos fariam mais sucesso. E é assim que a franquia FNAF mudou completamente e permanentemente os jogos de terror. O jogo mais recente de FNAF atualmente é o Five Nights at Freddy's Security Breach, ou simplesmente FNAF SB, que para muitas pessoas foi uma decepção completa, já que esse jogo tomou uma outra forma de terror. Ele acabou voltando para aquela forma antiga do terror, em que você corre do monstro, não um monstro que corre até você. Para falar a verdade, ainda continuava um pouco nisso, né, mas... enfim, vocês entenderam. Então a ironia do destino aconteceu novamente. A franquia do FNAF teve muitas evoluções, como o FNAF Sister Location, que era o FNAF mais diferente da época. Teve também o Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator e muitos outros jogos criados pelo Scott Cawthon que fizeram muito sucesso. Five Nights at Freddy's Security Breach foi o último jogo que tivemos até agora da franquia, em que foi criada por uma empresa mesmo e não pelo próprio Scott, já que há não muito tempo ele acabou sendo aposentado, mas ainda assim ele teria acompanhando os projetos e guiando de forma que ele quisesse que os jogos ficassem. Então podemos concluir que sim, a marca que Five Nights at Freddy's deixou no mercado dos jogos de terror é e será eterna. Mas enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um dos que mais eu trabalho até hoje, sinceramente. Então espero que vocês tenham apreciado meu trabalho, deem feedback sobre o que eu posso melhorar e sobre o que vocês gostaram no vídeo. Comente, curte e se inscreve, porque assim você conseguirá me ajudar e o canal vai crescer cada vez mais, mandando os vídeos para outras pessoas. Então é isso, meu povo. Vejo vocês sexta que vem. Tchau! The sanity of your mother.